Deus maior que Jesus e Jesus maior que o Espírito Santo? Que distorção perigosa é esta da fé cristã? Muitos se dizem cristãos, dizem que crê na Trindade, crê na palavra, mas vivem como se o Pai fosse maior que Jesus e Jesus fosse maior que o Espírito Santo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? É o que vamos meditar no devocional de hoje. Então fique aí, abra o seu coração. Eu sei que é um assunto delicado, mas você precisa conhecer essa verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. Porque se você continuar no engano, se você continuar com as vendas nos olhos, você pode perder a sua salvação. Porque você vai estar entrando em um caminho de heresia, um caminho que não é verdadeiro, que não está em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Então já aproveita e eu te peço, por favor, curte esse vídeo, deixa aqui o seu joinha, porque quando você curte, a plataforma aqui entende que você não se ofendeu com esta mensagem, tá? Nem com o tema de hoje, você não se ofendeu, não é? Então já curte e compartilhe também com alguém que precisa saber dessa verdade. E no final vamos estar orando por você e por sua família. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença de Deus? Aleluia, oh glória! Que Deus te abençoe e eu fico muito feliz quando você consegue chegar até este vídeo para receber essa palavra maravilhosa da parte do Senhor. Deus te trouxe até aqui, você não chegou aqui em vão, então se alimente e se fortaleça. Porque longa é a caminhada. E somente com este alimento aqui conseguimos vencer. Você é mais do que vencedor. Porque você conseguiu dar ouvidos à voz do Espírito Santo e conseguiu parar aqui para se alimentar. Você é mais do que vencedor. Escreve aqui: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora. Oh, glória! Aleluia! Eu oro para que o Espírito Santo ministre em seu coração. Para que Deus fale com você neste devocional. Então se concentre, pega papel e caneta e olhe o nosso combinado aqui, hein? Me escreva o resumo tanto aqui quanto lá no Instagram do que você entendeu do devocional. Lembra que eu trabalho com as irmãs da melhor idade na igreja e eu tenho aprendido que quando você escreve, quando você digita, você fixa ali o seu aprendizado. Então me fala aqui o que você entendeu depois, tá bom? E se você não está ainda no propósito com Deus, vem conosco, vamos dar as mãos. Estamos em um propósito onde durante o dia estamos buscando ao Senhor. Amanhecemos com uma oração, à tarde paramos rapidinho para meditar em um versículo e à noite temos aqui o devocional e oração. Ou seja, ao longo do dia, recebemos gotas de refrigério e isso nos traz alívio, e isso nos traz força, porque recebemos aqui, ó, palavra ao longo do dia. Tá bom? Que Deus te abençoe. Então fique aí e vamos nos alimentar. Está na hora de entender o que realmente é a Trindade, o que a palavra de Deus fala sobre isso. E negar esta verdade é você colocar tudo a perder, é você colocar em risco a sua salvação. Irmãos, durante séculos, muitos e muitos anos, a igreja combateu um grave erro doutrinário, chamado subordinacionismo. Escreve aqui, subordinacionismo. Que palavrão é esse e o que significa? Subordinacionismo é uma ideia que traz uma situação de subordinação, de hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se houvesse aqui, ó, uma coluna e o Pai fosse maior que Jesus e Jesus maior que o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, essa visão é antibíblica. A Bíblia não fala assim. Pelo contrário, a Bíblia é clara em dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. A mesma essência, a mesma glória, o mesmo poder, a mesma divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão em patamares diferentes. Não existe hierarquia maior, menor, não.
A Bíblia não fala isso e é o que nós vamos ver aqui hoje. Vamos ver versículos onde você vai entender, onde você vai ver a palavra dizendo que não existe maior nem menor. Agora me fala, você já ouviu dizer isso? Que Deus é maior que Jesus e Jesus maior que o Espírito Santo? Me fala aqui se você já ouviu dizer ou se você nunca ouviu dizer isso. Eu quero saber até onde você chegou aí. Agora me fala, por que você acha que muitos defendem esta tese que existe esta hierarquia dentro da Trindade? Me fala aqui que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Por que muitos defendem essa hierarquia que existe maior e menor? Sabe o que acontece, irmãos? Porque surgem muitos erros assim gravíssimos. Porque muitos tentam compreender a Bíblia, muitos tentam entender Deus com a lógica humana, pensando que é uma fórmula, como nós já falamos, ou uma conta de matemática, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Deus não se entende com lógica humana. Você nunca vai entender Deus com a lógica humana. Nós caminhamos pela fé. É pela fé que nós cremos que o mundo foi criado pelas mãos de Deus. Nós caminhamos pela fé. Então as pessoas tentam trazer respostas, tentam trazer explicações exatas, pensando que é matemática. E acabam entrando em um caminho perigoso. Porque este caminho se afasta da Bíblia, só para poder explicar de forma didática. Aqui está o Pai, aqui está o Filho. É mais fácil explicar assim, não é? Mas não é de acordo com a Bíblia. A Bíblia não fala assim. E eu não posso acrescentar nada na palavra. Eu não posso acrescentar um tio e nem tirar um tio. Eu tenho que seguir ela em sua integralidade. Entenda de uma vez por todas. Ninguém explica Deus. Não tem como explicar. Eu não posso, para tentar fazer você entender, criar umas linhas de pensamento para poder dizer, olha, é como se o Pai, Deus, fosse o chefe. É como se Jesus, o Filho, fosse o funcionário. E é como se o Espírito Santo fosse uma ferramenta. Está distorcendo a Bíblia. Está criando uma ideia, criando uma tese que não está aqui. A palavra não fala isso. A palavra não fala que Deus que manda, Deus que é o chefe, que Jesus é o funcionário, que o Espírito Santo é uma ferramenta. Onde está isso aqui na Bíblia? Não está. E é o que vamos ver agora. Alguns versículos que vão te revelar, que vão te mostrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui, ó, em pé de igualdade. Os três formam Deus. Os três formam Deus. Os três. Eles são iguais em poder e glória, divindade, eles coexistem juntamente. Entendeu? Vamos lá então? Pega a Bíblia, caneta e depois anota aqui nos comentários, quero ver se você está entendendo mesmo. Alguns versículos nós já vimos nos devocionais de ontem, mas mesmo assim você ouve de novo, que é para você fixar. João, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo aqui? Jesus. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E aqui diz que o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus não foi gerado, não começou a vida de Jesus aqui na terra, não. Ele já era, ele já existia. Olha o que diz ainda. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você está vendo que Jesus é Deus, não é um funcionário, não está abaixo de Deus, ele é Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, glória e de verdade. E vimos sua glória como do unigênito do Pai. Tá vendo? Vimos a sua glória como a do Pai, é igual a sua glória. Aleluia, a sua glória como a glória do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo era Deus. Ele é Deus, ele é o alfa e o ômega. É e sempre será o nosso Deus. Aleluia. Já vimos também esse versículo, mas vale a pena ver de novo em João capítulo 10, versículo 30. Quando o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Me explica, ovelhinha? Eu e o Pai somos um.
Ele está dizendo que o Pai manda, que o Pai é maior que ele? Pelo contrário, somos um, a mesma essência, o mesmo poder, somos um. E aqui, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ó, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Não é menor. João 14, 26. Olha o que diz. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Jesus dizendo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Irmãos, a Trindade é uma atuação conjunta. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É uma atuação tremenda, é como se fosse uma orquestra, sabe? Para sair uma harmonia, para sair uma música, um louvor. Cada um está ali, ó, sincronizado. Oh, glória, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso aqui é a última bênção, a bênção apostólica, não é? Que os pastores dão na igreja quando acaba o culto. Ele fala aqui o nome da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, graça, amor e a comunhão do Espírito Santo. Aqui não está dizendo em hierarquia, aqui não está dizendo em funcionário, aqui não está dizendo que o Espírito Santo é apenas um instrumento. Não, oh glória. Aqui está dizendo que existe um Deus e cada um atua de uma forma, oh glória. Esse é o nosso Deus, que tremendo, né? É mistério, tá, irmãos? Mistério, oh glória. Daí, meus irmãos, você começa a perceber que essa teoria, este subordinacionismo, que coloca aí uma subordinação, que coloca uma hierarquia na Trindade, é um ataque ao próprio Deus. É um ataque. Porque não existe divisão. É um Deus. É um. E quando você começa a querer desmembrar, colocar maior, menor, você está atacando a essência. A essência. Você está atacando, ferindo a essência. Ou seja, dizer que Jesus é menos que Deus, dizer que o Espírito Santo é menor do que Jesus, é você pegar a coluna ali da Trindade e querer mexer no Deus. Você não está mexendo com pessoas isoladas, com pessoas separadas. Não! Você está tocando na coluna. Você está tocando ali na base. Entendeu? Isso é muito perigoso. Irmãos, o plano da salvação, da nossa redenção, é uma obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus esteve aqui, executou, morreu, mas subiu aos céus, ressuscitou, né? E quem veio? O Espírito Santo, que está aqui, ó, ministrando. Ele que está ministrando aí, ele que ministra, ele que te traz aqui, ele que te fortalece, ele que intercede por você. Não vai dar tempo de ler Efésios todo, mas anota aí Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Eu vou ler só alguns trechos aqui, porque aqui mostra a atuação dos três. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor. Está chamando Jesus de Deus. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus, Jesus, nos escolheu. No qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Ou seja, a nossa redenção e a nossa remissão dos pecados foi pelo quê? Pelo sangue de Jesus. E depois, e fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está vendo? Um conjunto. Irmãos, é tremendo. Por isso que eu não posso desprezar ninguém, nem colocar ninguém maior ou menor do que ninguém. E já indo, meus irmãos, para o final, né, do nosso devocional, vamos aqui em mais alguns versículos para você não ter nenhum tipo de dúvida e sair daqui crendo na Trindade, ou seja, em um único Deus. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos
formam um Deus. Não existe maior, nem menor, subordinação, nem hierarquia. Não tem chefe, não tem... Ali são todos na mesma essência. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Jesus dizendo, irmãos, é-me dado todo o poder aonde? No céu e na terra. E ele continua: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus falando isso aqui em Mateus. Ide, batizai. Em nome de quem? Só do Pai? Só do Filho? Não, em nome dos três. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória! Aqui, Jesus mesmo, o próprio Jesus, coloca as três pessoas divinas em uma unidade, em uma essência, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, irmãos, anota aí também 1 João, capítulo 5. Lê o capítulo 5 todo, porque é lindo. Começa bem assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. E no versículo 7 diz: porque, olha, irmãos, que profundo, anota isso. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Olha, irmãos, por que as pessoas, para poder explicar, faz distorções? Tá aqui, ó. Tá bem claro. Leia o capítulo 5 todo de 1 João. Leia para você ver. Ah, meus irmãos, eu sei que o devocional vai ficar um pouco longo, mas eu preciso ler ainda aqui em 1 João, capítulo 5, o versículo 5 em diante, que diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Dando uma aula aqui, irmãos. 1 João dando uma aula. Aí ele fala de novo, né? Porque, eu repetindo novamente, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, ó, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em teu Filho. Ó, esta vida está em teu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Jesus é vida, Jesus é Deus. Olha, irmãos, o patamar aqui: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Profundo, irmãos, profundo. A nossa salvação vem de Jesus. Jesus não é um mero profeta, como alguns dizem, um ser respeitado, vamos respeitar, foi um grande profeta, um ser de luz, um ser iluminado. Há poder? Claro que não. É Deus, nele está a vida. Ele é mais que um profeta, mais que um ser de luz, mais que um ser iluminado. Ele é Deus. E aqui ele termina dizendo: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E aqui em cima fala que estes três são um. Que Deus abra os teus olhos, os teus ouvidos neste momento. Meus irmãos, eu estou com maior dificuldade para terminar esse devocional. Porque cada hora que eu pego aqui a Bíblia para poder procurar versículos e mostrar para vocês,
Parece que tem uma fonte, parece não, é uma fonte que vai transbordando. Vontade de ficar aqui só lendo os versículos para vocês e falando que Jesus é o Senhor, que o Espírito Santo é o Senhor. Não dá vontade de acabar aqui, irmãos. Olha João 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizendo, se Jesus fosse um mero profeta, se Jesus fosse um ser de luz, ele ia falar, crê em mim? Ele ia falar, crê somente no meu Pai. Mas ele fala, credes em Deus, credes também em mim. E aqui ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lá não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar um lugar para mim, para você. Quem faz isso? O profeta faz isso? Um ser de luz faz isso? Vai lá no céu preparar um lugar? É só Deus que prepara a morada celestial. Aleluia! Oh, glória! E aqui ele faz uma promessa. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, aleluia, para que onde eu estiver, estejais vós também, que amor. Jesus foi preparar uma morada lá no céu e ele disse que virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, que amor. Ele quer que estejamos perto dele. Que amor, Jesus. Que amor, meu Pai, aleluia. Obrigada, Jesus. Quanto amor, irmãos. Receba essa palavra. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí Tomé pergunta, disse-lhe Tomé, Senhor, olha que Tomé chama Jesus de Senhor. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E Jesus responde, Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Tomé. Oh, aleluia, ele é o caminho, ovelhinha, ele que é verdade, ele é vida. Irmãos, agora preste atenção. Aqui no versículo 7 de João, capítulo 14, Jesus dizendo, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Como? Se vós me conheceres a mim, também conhecereis ao meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Pensa, Jesus dizendo, vocês agora estão vendo o Pai também. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe, mostra-nos o Pai. E disse-lhe Jesus, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Irmãos, olha aqui, Quem me vê a mim, Jesus dizendo, quem me vê a mim, vê o Pai. Olha o versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que mistério é esse, irmãos? É mistério. É mistério. Então eu não posso querer distorcer isso aqui, tentar trazer por uma lógica humana, que a pessoa surta, a pessoa vai criar correntes. É pela fé. Isso é mistério. Quem está vendo Jesus, está vendo o Pai. E Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, eu estou tanto tempo com você, você não viu o Pai ainda? Eu e o Pai somos um. Aí Filipe, meu Deus, como assim? Como assim? Aleluia. E ele continua. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Pasme, irmãos. Dá glória só. Da glória. Crede-me que estou no Pai, versículo 11. Creia, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome,
eu o farei. É Jesus dizendo. Jesus dizendo que se você pedir alguma coisa em nome dele, ele fará, para que o Pai seja glorificado. Olha aqui, irmãos, a unidade. Olha, irmãos, oh, aleluia! Ah, meus irmãos, e aqui ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, ovelhinha, voltarei para vós. Aleluia, ele não te deixou órfão, ele não te abandonou, ele prometeu voltar. E essa é a nossa esperança, Jesus. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, aleluia! Glória a Deus. E aqui, irmãos, no versículo 26, ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Irmãos, misturou tudo. Jesus diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É Deus, irmãos, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. E olha o que Jesus diz aqui no final, deixo-vos a minha paz. Oh, aleluia, oh, glória, Jesus dizendo, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ovelhinha, nem tenha medo. Jesus, deixo-vos a minha paz. Ele é Deus, ele tem paz, ele é a paz, ele é o amor. Um ser de luz, um profeta vai sair dando paz. A paz dele, deixo-vos a minha paz. Só o Senhor pode fazer isso. Só Jesus tem essa paz para você, porque ele é Deus. Fala aqui, escreve aqui, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Escreva aqui, eu creio no Deus Trino. Eu creio no Deus Trino. 3 pessoas e um só Deus. Mistério. Mistério, irmãos. Irmãos, último versículo para orarmos e finalizarmos este devocional, porque é uma fonte. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, oh glória, é de Deus o amor eterno que Jesus nos veio dar. Aleluia, ele me abriu a porta. Olha que fonte transbordante. Para encerrar, Hebreus capítulo 9, versículo 14, que diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Glória a Deus. Aqui está falando o sangue de Jesus, fala do Espírito Santo e fala do Senhor. 3 em total harmonia. 3 em total santidade ali, ó. 3 sendo um Deus. Amanhã vamos continuar falando sobre o nosso Deus Trino, sobre a Trindade. Então volte, se você gostou dessa palavra, não esqueça, curte, deixe o joinha e compartilhe, irmãos. O mundo precisa saber disso. Compartilhe muito, compartilhe com as pessoas, para que todos saibam que o nosso Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que o Espírito Santo é o Senhor. Estamos aqui em um trabalho de evangelização voluntário. Estamos ganhando tudo do nosso Deus. Muita coisa, misericórdia, muita coisa, muita bênção, ô glória. Então compartilhe, seja uma fonte, seja um canal de bênção e receba bênção
bênçãos da parte do Senhor também. Oh, Deus querido, muito obrigada. Que palavra tremenda, que fonte transbordante, Senhor. Oh, Pai, louvado seja o teu nome. Nós cremos no Deus Trino. Eu creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Abençoe esta pessoa, Senhor. Cuide dela, fale melhor o coração dela, esclareça a mente, visita o lar dela, abençoe a casa dela, abençoe a família, abençoe os negócios, abençoe, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas. Estenda as tuas mãos, Senhor. Dê a ela saúde, conceda a ela vigor, conceda a ela ânimo, restaure as forças, responda as orações que ela te clama. Oh, Deus, opere na vida dela com cura, opere na vida desta pessoa, Senhor. Abra as portas, é o que eu te peço, pelo poder que é no nome de Jesus. Oh, glória, te amo, ovelhinha, fique na paz e amanhã volte, venha de novo, vamos comer a palavra e ficar forte.